Muito boa noite a todos. Boa noite. Que a paz e a luz do Divino Mestre do Amor continue nos envolvendo, pois só assim possamos aurir forças para perseverar na caminhada em que ora estamos. Muita paz a todos. O nosso tema, ele é recorrente para este mês, mas antes de iniciar, o nosso irmão Luciano, eu vou pedir licença aqui ao meu irmão dirigente, para falar a respeito da próxima semana, que na segunda-feira volta o estudo do livro dos médios, não, né? Volta. Porque Denise me falou que não foi Denise? Só no dia 13 de fevereiro. E mais, na terça-feira, nós temos o estudo que é aberto, o estudo da Gênese. Tá? A gente retoma com o estudo da Gênese, que é um livro que faz parte da codificação e é salutar, né? Ele abre muito os nossos horizontes. Tá? O da educação mediúnica é mais restrito, é para as pessoas que estão fazendo o curso, e volta também na segunda-feira, também com esse que vos fala. Então, na terça, a gente vai ver os módulos, os capítulos 7, 8 e 9 da Gênesis. Né? A gente sabe que ele é demoradinho porque a gente vê o livro todo, tá certo? Pois bem, meus irmãos. Então, só lembrando, todos que vierem vão ser muito bem-vindos, né? A palavra é aberta e estamos aqui para somar, né? Fazer essa ponte da doutrina com os estudos, tá certo? No início aqui, nós temos no primeiro item ali, no meu lugar, o que faria Jesus? E aqui a gente complementa, antes de qualquer atitude ou reação, pare, pense, o que Jesus faria? Então você vai saber como agir. É fácil? Não. Não é fácil. Mas é exatamente o que falta, o que nos está faltando. Não é ser Jesus, é trilhar os passos que Jesus nos deu. Não é? Ter a empatia, né? Se dispor a ser cristão. Porque, como todos nós sabemos, nós espíritas, tanto quanto os nossos irmãos, de quaisquer que sejam as denominações religiosas, que falam, estudam Jesus, é cristão. Né? Aí que dá o mote para a cristandade. Mas aí, eu venho com esse tema, e se fosse Jesus? A pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec apresentou nos seguintes termos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo? Jesus. Nossa. E a resposta foi bem simples. Jesus. Em uma palavra, Jesus. Jesus é o modelo perfeito que Deus, nosso Pai Celestial, nos apresentou para, né, servir de guia e modelo. Agora existe uma pergunta a partir dessa anterior, né? E também a sua resposta. Jesus é modelo ou guia de quê? E aí, minha gente? Jesus é modelo e guia de quê? Da humildade, da bondade, né? Vamos adicionar a palavra da empatia, né? Mas esse modelo e guia, ele é mais abrangente.
ele tem uma amplitude que a gente pouco pensa, particularmente esse que vos fala, não viu, ao estudar o tema, de primeira não viu esse modelo ou guia de quê? E aí, podemos responder sem o concurso dos espíritos consultados por Kardec. Né? A nossa irmã respondeu, né, nos fragmentos. No entanto, Jesus é o modelo ou guia da mais importante e revolucionária pauta moral para a evolução do ser humano e da sociedade humana. Percebam, meus irmãos e irmãs, que é uma revolução, mas ela é tanto individual como coletiva. Porque aqui está bem claro do ser humano e da sociedade humana. A transformação se dá a partir do momento dessa revolução moral. E a essência do pensamento de Jesus Cristo está registrada na Bíblia. Marcos 12, 30, 31. Que diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Isso fora indagado a Jesus para o tentarem. Mestre, tu que és sábio, qual é o maior mandamento? E ele respondeu assim, desta forma, né? Respondeu de forma bem objetiva e sucinta. Mas ele estava ali na posição de exemplificar, de educar o ser humano. A partir dele é que veio a educação para a evolução moral. E ele veio e disse isso aqui, ó. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Isso aqui são versões, a gente sabe. Então, veja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Alguns diriam, meus irmãos e irmãs, que é fácil amar a Deus dentro dos templos. Mas amar a Deus fazendo esse exercício aqui, aí a coisa complica. Nós somos fragilizados pelos nossos defeitos, pelas nossas más tendências, e essa fragilização nos leva a dizer que ama a Deus, mas ao próximo como a si mesmo, já titubeamos dentro dessa mensagem do Cristo. Essa é a revolução proposta pelo Cristo, a revolução do amor. Mas é o amor empático, é o amor de se colocar no lugar do outro. Não é esse amor fantasioso, utópico, que muitas vezes é verbalizado, mas não é sentido. É um amor mais abrangente, né? Mais amplo. Em resumo, a renúncia consciente de todos os sentimentos e práticas destrutivas ou negativas. É fácil renunciar. Imaginemos, irmãos e irmãs, você saudável, faz um exame de sangue e diz, o médico vem lá e diz, você é diabético. Hoje em dia eu vou cortar o açúcar. Você não pode ter açúcar. Porque o cabo é viciado em açúcar. Porque doce vicia. A gente sabe disso, né? Não é difícil sair dessa? A gente fica bastante angustiado. Mas essa prática destrutiva é condição sine qua non para nós. Para ainda perseverarmos na trilha. E muitas vezes titubeamos, justamente porque temos que abrir mão daquilo que a gente interessa, que a gente quer. E ele vai mais longe. Nada de vingança, de ódio, de violência, de egoísmo, de orgulho, de discriminação, de injustiça, etc, etc, etc. Estamos passando por uma transformação nesse século XXI, pleno 2025, que está começando.
que é uma transformação da moralidade do planeta. A natureza está cobrando as agressões que lhe foram imputadas. Basta assistir os telejornais. A natureza dos homens estão se desviando para o exercício do amor ao próximo. E aí não vamos entrar nesse mérito, senão a gente vai discutir a noite toda aqui. Essa revolução é um processo, um caminho, uma estrada, e é permanente. Ninguém, mas ninguém mesmo, vai ficar totalmente satisfeito com o conhecimento que tem. Se quer adquirir conhecimento, não fica satisfeito. Então é permanente. É permanente porque a gente passa por testes diariamente. É aquele cidadão que freou bruscamente e você tem que frear, xinga até a última geração dele. É aquele vizinho que bota o som alto, atrapalhando que você assista a TV. É aquela pessoa que lhe aponta os defeitos, esquecendo que elas têm a dela. Então, esses testes diários. Agora, vê, de todos os tipos e intensidades. E isso nós enfrentamos, minha gente. A serem enfrentados nessas e em outras vidas, para aquelas que admitem a reencarnação como ferramenta necessária para a evolução espiritual. Para nós, essas e outras vidas. Porque os pilares da doutrina espírita, um dos pilares é a reencarnação. Preciso se faz que a gente entenda esse processo. Existe, inclusive, uma máxima da prática cristã, que orienta cada passo, cada ato, cada conduta, cada comportamento da trilha da vida. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos, vós mesmos. Perceba a radical transformação pessoal e social proposta por Jesus. Aí vem as palavras do Chico aqui. A revolução em que acredito é aquela ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, que começa pela corrigenda de cada um, na base do que façamos aos outros, aquilo que desejamos que os outros nos façam. Falar de Jesus é fácil, é bom, mas praticar os atos de Jesus, ele dá um pouquinho mais de trabalho, e não é nada fácil. Não é fazer aos outros o que fizeram conosco. Também não é dar o que os outros merecem. E quando a gente fala dessa maneira, você diz, rapaz, se ele merece coisa boa, eu não vou dar, não. Mas não é desse jeito. Porque é aquela casa... Há muito tempo atrás, eu ouvia a seguinte conversa. O parente distante que veio me visitar, ele é bem-vindo nos 3 primeiros dias. A partir do 4º dia, ele vai ter que colaborar dentro de casa também. Então, veja, dentro dessa ótica mesmo, né? O exercício do perdão talvez seja a mais forte, a mais sublime demonstração de amor. Também é a maior revelação do estado de evolução espiritual. Perdoar. Quantas vezes nós perdoamos? Pedro perguntou isso a Jesus. Mestre, quanto devo perdoar? 7 vezes? E Jesus foi logo com uma potência incomensurável. Em verdade vos digo que deveis perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Nenhuma máquina de calcular faz essa continha não, viu gente? É muito grande. Não se perca de vista que a moral cristã possui inequivocamente 2 dimensões, a pessoal e a social. A pessoal é do indivíduo e a social é o comportamento do indivíduo dentro do seio que ele se encontra, do meio que ele se encontra. Então veja que aí já não é dualidade, né? E a gente fala muito sobre essa transformação. Não existe espírito evoluído ou em evolução
praticante do amor e do perdão isolado na própria ilha. A doutrina, o livro dos Espíritos também fala isso, o Evangelho segundo o Espiritismo também fala isso. O projeto de felicidade é ao mesmo tempo individual e coletivo. Eu estou feliz a partir do momento em que vejo o meu semelhante feliz. A alegria do meu semelhante é a minha alegria. A tristeza do meu semelhante vai ser a minha tristeza. Isso chama-se empatia. E isso chama-se troca da energia entre os povos. Por isso que se faz necessário pensar individualmente. Eu não me canso de citar o provérbio judeu. Se querem mudar o mundo, começa mudando a ti mesmo. Porque é só dentro desses parâmetros que a gente vai entender que a mudança tem que começar conosco. Não existe amor em meio às violências, discriminações, desigualdade socioeconômica, misérias e fome. Chamam o espírita de assistencialista. Mas, como é que eu posso dizer que amo ao meu próximo e viro-lhe as costas quando ele me pede um prato de comida? Que amor é esse? Kardec perguntou, é lei da natureza e desigualdade das condições sociais? A questão 806 do Livro dos Espíritos. A resposta dos Espíritos foi a seguinte, não, é obra do homem e não de Deus. O homem é quem escraviza, nós somos escravos do sistema. Não é? Fomos escravos há muito tempo atrás e continuamos escravizados justamente pelo poderio socioeconômico. É injusto uma pessoa ter essa desigualdade social da pessoa ter um salário de aproximadamente, não sei a cifra exata do mínimo, é 1.412, se eu não me engano. 1.518, é? Agora 1.518. E o custo de vida aqui com 1.518 não dá para muita coisa, não. Enquanto os nobres são sustentados por, em média, 40, 45 mil e ainda recebem os penduricalhos. Vai ficar difícil. Jesus foi mais categórico. É mais fácil passar o camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E isso aí serviu de mote para muita coisa. Não é? E a doutrina também explica esse ditadozinho aí. A fala de Jesus está dirigida a todo e qualquer sistema ou modelo de organização socioeconômica, independentemente do ismo de estimação e seus instrumentos de realização na forma de vontades políticas voltadas para denominações e opressões. Jesus nos conclama com seu exemplo a seguir seus passos, enxergando nos nossos semelhantes a nós mesmos. Isso aqui, minha gente, é uma cena do Alto da Compadecida. O célebre Ariano Suassuna, ele já, no Alto da Compadecida, ele já se preocupava com as desigualdades sociais. E não só com as desigualdades sociais, mas também com o preconceito que é enraizado no nosso país. E aí, veja, aqui, como é que você sabe? Jesus pretinho daquele jeito? Cenas anteriores, quando o João Grilo está lá e pede a ajuda de Maria Santíssima, e quando chega, aliás, pede a ajuda de Jesus, quando chega Jesus, ele diz, eu pensei que o senhor fosse menos queimadinho. Veja o preconceito enraizado aí, né? E aí, essa cena aí, eu escolhi ela justamente por causa disso, porque é quase o final do filme. Partindo o bolo, né? Está partindo o bolo, aí ele chega e pede. Aí Rosinha diz assim, pode ser Jesus. Aí é quando ele diz, como é que você sabe? Jesus pretinho daquele jeito? Então, o preconceito está enraizado em nós, dentro dessa ótica, né? E aí você vê,
enxergando nos nossos semelhantes a nós mesmos. Não importa a cor. O que corre aqui dentro é vermelho. Não é verdade? Para lhe seguir os passos, fica a pergunta recorrente. E se fosse Jesus? Se fosse Jesus? Quando a gente faz essa pergunta, irmãos e irmãs, estamos nos colocando na condição de ser cristão, de tomar a atitude que Jesus, nosso mestre, tomou, exemplificou, trouxe, mostrou. Não é? Toda se fosse Jesus, quantas vezes a gente já fez isso? Principalmente nos acessos de fúria. Jesus, contaram, tem aí alguns escritos, mas aquele nós também não vamos comentar para não nos ficarmos amarrados a esse tipo de tema. Mas aí, fica ainda a pergunta, será que seguir Jesus é a mesma coisa que Jesus tinha em mente quando falou segue-me? O que é que vocês acham? Será que seguir Jesus é a mesma coisa que Jesus tinha em mente quando falou segue-me? Como seguir os passos de Jesus numa proposta verdadeiramente cristã? Veja como passa. Refletir sobre Jesus, a parte moral, é muito complicado. Porque a gente não consegue se colocar no lugar dele. É muita renúncia, né? É, muita renúncia. É necessário que o discípulo de Jesus siga os seus passos, e os passos de Jesus estão norteados pela obediência ao Pai Celestial, pela fé, amor e imitação dos seus exemplos. Mas aí vem outra pergunta. O que significa seguir os passos de Jesus? E isso é uma pergunta que só nós, individualmente, podemos responder. A verdadeira significância de seguir os passos de Jesus. Que, por vezes, a gente pensa que está seguindo o caminho dele, mas está indo em direção contrária. Tome a sua cruz aquele que me quiser seguir. Isto é suporte corajosamente, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar. Dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino do céu. Salão, Evangelho segundo o Espiritismo, é um trecho, capítulo 24, item 19. Jesus, e também tem na Bíblia, eu não coloquei porque são 4, né? Aí eu preferi colocar o item do Evangelho. Então, o que é seguir Jesus? É pegar a sua cruz, sua própria cruz, não a de Jesus, e levar. Né? Resiliente, resignado, confiante. E uma coisa, meus irmãos e irmãs, eu posso dizer sem a menor dúvida: Deus não nos abandona. Jesus, ele não vai voltar não, sabe por quê? Porque ele nunca foi. Ele está aqui, está presente. Quem tem olhos, como dizia ele, quem tem olhos de ver, que veja, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Então, seguir os passos de Jesus é se encarregar da própria cruz. O que Jesus quis dizer quando disse, tome a sua cruz e siga-me? O livro de Mateus é um dos versículos bíblicos mais importantes para os cristãos, pois ele nos chama a seguir Jesus e negar a nós mesmos. Esse versículo nos ensina a importância de renunciar à nossa vontade e nossos desejos egoístas para seguir a vontade de Deus, seguindo o exemplo de Jesus. Que é pauleira, né? Tomar a cruz significa carregar as dificuldades e desafios da vida, com paciência e perseverança, em obediência a Deus. Mas, vem aqui um segredinho. De vez em quando a gente se revolta, não se revolta? Deus, por que logo eu? Eu sou tão bonzinho. Eu ensino na casa espírita, eu faço o bem o tempo todo.
Por que eu sofro tanto? São perguntas que retratam a nossa imaturidade. E que não tem nada de reprovável, faz parte da nossa natureza. Além disso, o capítulo 16 de Mateus também nos desafia a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus e colocar a nossa fé em prática. Ser discípulo de Jesus exige um compromisso total com Ele e com sua missão. Se fosse Jesus no meu lugar, o que Ele faria? Quando estiver com dúvidas, faça o que Jesus faria. Agora, para saber o que Jesus faria, eu preciso conhecer Jesus. E como eu vou conhecer Jesus? Estudando Jesus. Lembrando dos passos dele. Porque só assim eu tenho condições de dizer, se fosse Jesus, ele faria desse jeito. É uma pergunta, um questionamento que poderíamos ter por hábito para fazermos a nós mesmos, diante dos desafios da vida, a fim de tomarmos decisões mais acertadas e mais felizes. Costumamos dizer que somos frutos das nossas escolhas. Isso é indubitável. Não tem como a gente dizer que foi fulano. Eu chego e influencio o meu irmão Vitor para tal ou qual ato. Aí ele vai dizer que foi o Birajara que fez isso? Não. Ele pode dizer, o Birajara foi quem deu corda a mim aí para fazer, mas ele escolheu fazer. Sou responsável pela influência, mas não sou responsável pela escolha. Porque a escolha é de cada um de nós. E muitas vezes, quando a gente faz a escolha certa de não revidar, por exemplo, somos chamados de covardes. Quando a gente escolhe a paz em vez de ter razão, para aí. É outro, Ângelo? Pois é, alesado, né? Então, as escolhas que nós fazemos, irmãos e irmãs, fazem parte da nossa trajetória. E se fosse Jesus que estivesse à minha frente como necessitado, o que faria? Essa é uma pergunta que ela deve ser cotidiana. Porque tanta gente chega para nós, na rua, às vezes enganando a gente. Eu me lembro de, não sei se foi contado aqui, Dom Helder, né? O nosso Dom Helder, o secretário dele, quando ele dava dinheiro, toda semana, ou 15 dias, não lembro muito bem, mas só que tem uma senhora que matava os parentes. Toda semana ela matava um. Para pedir dinheiro do caixão. Isso. E depois de muito tempo ela matou uma tia que já tinha matado anteriormente. Aí lembrou. Aí o secretário dela disse, não vou dar não. Não vai dar? Não, vou não, essa tia já morreu. Você vai falar com o Dom Helder. Foi-se embora atrás de Dom Helder. Pouco mais ela vem Dom Helder, chamou ele. Olha, você não tem comida todo dia. Você não tem um teto para morar. Mas, Dom Helder, ela está mentindo. Deixe. É a natureza dela. Um dia ela vai mudar. Mas quem somos nós para julgar? Então, veja que isso acontece conosco. Quantas vezes a gente deixa de dar porque pensa que vai comprar a droga? Isso é para droga. Por vezes, irmãos e irmãs, é para comer mesmo. Por vezes é para comer. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Mateus 25, 36, 46. E aí, então os justos responderam, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber. E aí, veja a resposta. Em verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus irmãos, a mim o fizeram. Então,
Se fosse Jesus que estivesse enfermo, iríamos visitar. Que estivesse com sede, iríamos dar de beber. Mas esse Jesus, irmãos e irmãs, todos os dias está aí nas ruas. Todos os dias. Vem procurar. Às vezes, pela nossa imperfeição, nós nos irritamos. Mas lembremos sempre, se fosse Jesus. E ele deixou bem claro que é ele. Deixou bem claro isso. A espiritualidade de verdade responde que Jesus é o tipo perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia. Então, e Allan Kardec, na sua nota, ele bota assim. Comenta que para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra, sendo, portanto, o mais perfeito modelo oferecido por Deus para o desenvolvimento dos nossos trabalhos em prol da nossa evolução espiritual. O próprio Jesus diz isso. Ele mesmo diz isso. Tu podes fazer o que eu faço e muito mais. Faça a sua luz brilhar. Então, é por isso que ele traz aqui, a humanidade pode aspirar. Muita gente confunde isso. Não é querer ser Deus, é aspirar seguindo os passos de Jesus. Diante do exposto, fica bem esclarecido para todos, nós, espíritos imortais, que o modelo de perfeição moral a ser seguido é Jesus, através dos seus ensinamentos narrados nos evangelhos, da sua conduta, do seu contato e diálogo com as pessoas, do seu posicionamento diante das questões que lhe eram apresentadas, do seu olhar, do seu sorriso, de sua seriedade. No livro Os 15 últimos dias de Jesus, o título parece esse. Eu tenho esse livro, li ele, eu não me canso de ler, porque eu acho ele lindíssimo. Tem um capítulo que é dedicado ao Pedro negando Jesus. E nesse capítulo é apócrifo, mas é bem interessante que Pedro, quando nega, ele consegue ver Jesus, olhar nos olhos de Jesus, depois que ele faz a terceira negação. E aí ele chora copiosamente, porque ele sabe que Jesus já havia perdoado e havia dito a ele. Então, a conduta de Jesus, quando o Marco teve a orelha cortada, ele pegou a orelha e botou no lugar. E ainda alertou-nos a todos: quem vive pela espada perecerá. A conduta de Jesus. Jesus não julgava ninguém. Quando indagado, no caso da mulher adulta, o que foi que ele fez? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ninguém condenou. Então, é seguir essas atitudes, né? Ele trouxe justamente isso para nós. Para dizer, olha aí, ó, é desse jeito. Mãos à obra. Em nosso cotidiano, deparamos quase sempre com desafios que, do nosso ponto de vista, muitas vezes, ou quase sempre, julgamos de difícil resolução e acabamos até desistindo deles. Mas se nos perguntarmos e nos questionarmos, se fosse Jesus em nosso lugar, o que ele faria? Passaremos a refletir sobre Jesus e teremos uma visão melhor da vida e saberemos resolver confiantemente os nossos desafios. Mas é resolver confiantemente, mas da seguinte forma: ter a visão e não ter medo. Tem um livro chamado No Seu Lugar, Nos Seus Passos, o que Jesus faria. O livro, o autor é Charles Sheldon. E esse livro, ele
o primeiro capítulo dele traz um pastor anglicano fazendo na igreja a homilia, dando lá o culto dele, né? Fazendo a palavra. E quando ele chega no fim, que fecha o livro, aí entra um mendigo. E esse mendigo, ele pede a palavra. Mas ele diz tanta coisa, ele disse, olha, eu passei essa semana aqui nessa cidade, procurando emprego, pedindo, e resumiu, ele disse, eu sei que vocês não têm obrigação de dar emprego para mim. Eu sei que vocês não têm obrigação de me dar de comer. Mas vocês, eu ouvi o que ele falou. Vocês não se dizem seguidores de Cristo? Cristo faria isso que estão fazendo atualmente? É um livro belíssimo. Belíssimo esse livro. Então, é ter esse desafio. É saber que quando a gente segue os passos de Jesus, dentro daquilo que nós verdadeiramente acreditamos, não vai ser fácil não, gente. Mas vai ser suportável. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, não é verdade? Normalmente convivemos com pessoas de fácil relacionamento, mas também com pessoas difíceis. Quase sempre nos sentimos ofendidos por coisas, muitas das vezes, insignificantes, ou por coisas que para nós são de grande importância. Para nós. É aquela coisa, a relatividade. O que é bom para você pode não ser bom para mim. E é por isso que se colocar no lugar do outro se faz importante. Porque passamos a refletir. Né? Quando tem uma passagem em que uma mãe pede a Jesus para que os filhos fiquem com ele, né? E aí ele diz, mas eles não vão beber do meu cálice. Mas eu posso. E Jesus sabia, né? Então, veja que muitas vezes, minha gente, o mais difícil é evitar a briga. Muitas vezes. Muitas vezes nós preferimos digladiarmos, entrarmos numa contenda sem necessidade. Quando às vezes basta ficar calado, deixar o ânimo passar, que as coisas se resolvem. Um dos conselhos que é mais dado é que nunca responda nada com a cabeça quente. Por quê? Porque você certamente vai falar o que pensa, porque naquela questão de falei sem pensar, né? Vai falar o que pensa e vai terminar depois refletindo que ofendeu seu semelhante sem necessidade. Então, é dentro dessa... Geralmente nos irritamos diante de um engarrafamento no trânsito, de uma fila num banco qualquer, ou diante de uma advertência. Costumamos dizer que uma das coisas que, não sei se vocês vão concordar comigo, mas uma das coisas que mais incomoda o ser é quando alguém diga assim, Ângela, tu estás errada. Parece que dá um soco na cara do outro, né? Diz que aquilo incomoda. Ninguém gosta que se lhes apontem o erro. Né? E é por isso que o capítulo do Evangelho sobre indulgência trata muito bem sobre isso. Né? Então, recebi uma advertência, está vendo? Você, Vitor quer saber mais do que eu. Né? Ou então, quem é Vitor para dizer isso para mim? Aí você passa por essas coisas sem necessidade alguma. E pode resolver de uma forma simples. Muitas das vezes nós nos trancamos em nossa casa mental e articulamos revidar uma ofensa. Perdemos noites de sono, prejudicando a própria saúde, por não aceitar desaforo. Que coisa, né? E essas vezes, essa perda de sono, que vai carregada de um sentimento que também tem no Evangelho, um sentimento de ódio, que faz mais mal a quem o cultiva do que àquele que é cultivado. Porque muitas vezes esse sentimento, planejando, né, articular, revidar uma ofensa, muitas vezes você passa
É com tanta raiva que no outro dia você vai acordar, está todo manchado na pele, cheio de calombo. Sabe por que isso? Porque atinge a nossa, oh minha joia, oh, atinge a nossa alma, a compreensão que a gente tem, o físico da gente é prejudicado. É como se a gente tomasse veneno e esperasse que o nosso inimigo morresse. É uma transferência desnecessária. Todavia, se refletirmos e nos perguntarmos, e nos questionarmos, se fosse Jesus em meu lugar, o que ele faria, certamente não perderemos tempo com esse tipo de desgastes emocionais acima relacionado. Tiraremos proveito de cada situação para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. E evitaremos enfermidades diversas oriundas do campo psicossomático. O que é esse psicossomático? Vem daqui, da mente, e resvala no corpo. Quantas vezes você, depois de uma situação desagradável, seja na rua ou até em casa mesmo, você se sente tão cansado que desfalece. Eu estou muito cansado, aí dá dor de cabeça, aí quer tomar um banho, quer deitar, quer dormir, porque muitas vezes é dormindo que a gente esquece, ou tenta esquecer, ou tenta resolver o problema. Mas, se nós entrarmos nessa, que se fosse Jesus em meu lugar, certamente iremos encontrar um caminho. Que possamos estar em todos os momentos da vida ao lado de Jesus, sabendo que Ele está sempre ao nosso lado, pois nunca nos abandonou. Que possamos relevar as palavras ofensivas, levando a vida na esportiva e com sabedoria, para resolvermos os desafios da melhor forma possível, sempre seguindo os passos de Jesus. Que possamos estar sempre seguindo Jesus como modelo de perfeição, praticando as boas ações, perdoando e se perdoando, amando e se amando, compreendendo e se compreendendo. Conhece-te a ti mesmo, já pedia o nosso Santo Agostinho. Que possamos sempre mentalizar Jesus em todas as situações da vida e sermos felizes trabalhando com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e que nos liberta para a felicidade para a qual todos nós temos. Que possamos estar sempre agindo, convivendo e resolvendo os desafios da vida ao modo de Jesus, nos esforçando até mesmo imitá-lo em todos os momentos da vida. Imitar Jesus não é nada fácil, né? O que Jesus faria nos dias de hoje? O que Jesus faria? Ele conheceria você e os desejos do seu coração. Ele ajudaria as pessoas a ter fé e coragem. Ele ensinaria a verdade. Ele ensinaria que Deus está conosco. Essa é a proposta da doutrina. A grande lição de que a pergunta, e se fosse Jesus, nos traz, é a de ser cristão. É topar o desafio diário de seguir Jesus. E é um desafio. Ser cristão não é obrigação. Afinal de contas, tem muitos que não são. Não é participar de grupo social. Não é ser aceito por todos. Não é agradar a todas as pessoas. Quem quer agradar a todo mundo termina se desagradando. A palavra decidir tem uma conotação de romper com algo. Quando nós tomamos uma decisão, nós deixamos algo de lado para escolher outra coisa. É justamente isso que acontece quando decidimos seguir a Jesus. Temos que abrir mão de nós mesmos, porque eles já nos alertaram sobre isso. Né? Tem que abrir mão de si, carregar a sua própria cruz. Deixaremos de lado o nosso eu para fazer a vontade daquele que nos chamou. Fácil não é, nunca foi e nunca será. Mas temos a garantia de que Ele nos ajudará. E isso, sem sombra de dúvida. A gente precisa
largar a mão dos nossos preconceitos, do nosso egoísmo, daquele sentimento que nos deixa superiores aos outros, aos nossos semelhantes. Precisamos agir com benevolência para com todos. Todos, leia-se, todas as criaturas de Deus. Não só os homens, não só a humanidade nominal, mas também aquelas criaturas que Deus nos deu de companhia, os nossos animais. Nós poluímos rios. Aqui no Brasil, principalmente, acontece isso. Nós não temos coragem de guardar um papel de confeito de bala no bolso para depois botar no lixo. Joga logo ali. E quando vem uma chuva torrencial, como está acontecendo em São Paulo, Porto Alegre, Santa Catarina, a consequência são galerias entupidas. E quando chega a 40, 50 milímetros de chuva, há verdadeiras catástrofes. Pessoas terminam sendo prejudicadas. Hoje mesmo vi uma reportagem, uma casa inteira de alvenaria, viu, gente? Foi levada. Incrível aquilo ali. Ah, é Deus que está castigando? Deus não castiga, diz Caibá Schulter. Nós aqui construímos esse tipo de coisa. E tem um alerta. Uma ONG aí mundial, internacional, perdão, está alertando. O nosso Recife aqui, a cidade de Recife, 16º, né, querida? 16ª no grau de perigo de ser arrasada, né? O mar avança. Na década de 70 isso já havia acontecido. Já tiveram providências de botar aquelas pedras ali, por exemplo, aqui em Olinda, para conter. Mas, minha gente, o homem insiste em desagradar mesmo a Deus, né? Ofendendo a natureza. Eu moro em Paulista. Gente, desmataram 80% de Paulista. 80%. Tiraram o mangue de Paulista. Depois quer reclamar de quê? É importante que a gente tenha a consciência de preservação da natureza, que a gente tenha a consciência de saber que somos nós artífices dos nossos destinos. E a pergunta, e se fosse Jesus, ela deve se fazer presente até nesses pequenos atos. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é amar ao próximo como a si mesmo. É fazer aos outros aquilo que se gostaríamos que nos fizesse. É saber que não há obstáculos que não seja vencido. Quando se tem perseverança, quando se tem fé, quando se tem a certeza que Deus, nosso Pai Celestial, Ele nunca nos abandona. E que Jesus, nosso modelo e guia, está sempre com os abnegados trabalhadores do bem, nos ajudando, nos amparando, tentando chegar até nós, minha gente. Portanto, meus irmãos e irmãs, não se afastem de Jesus. Vamos procurar seguir os passos, porque são nesses passos que vamos encontrar a nossa evolução espiritual e coletiva. Jesus possa abençoar a todos, né? Que o silêncio da noite traga reflexão e gratidão ao coração de vocês. Muita paz. Meus amigos, agradecemos ao Birajara pela nação maravilhosa que ele tem nos dado, esse banquete foi maravilhoso, né? Acho que na realidade só temos a agradecer pela oportunidade. Pedir a Jesus que abençoe cada vez mais a ele e a todos os outros que vêm contribuindo conosco aqui, trazendo a sua palavra. Isso é muito importante, né?
E que nós possamos não só ficar no que escutamos, vamos procurar estudar, vamos procurar ler o Evangelho, para cada vez mais destruirmos e nos tornarmos as pessoas assim sendo induridas, como o mundo já ainda existe, né? Então é preciso que tenhamos conhecimento, vamos estudar, vamos procurar ler. E graças a Deus, Jesus é o modelo, como vocês foram dito, né? E que nós possamos tentarmos renunciar a muitas coisas nossas para podermos enquadrar Jesus. Pois Jesus disse, o reino é desse mundo. É verdade? O reino dele é no plano espiritual. Porém, Jesus disse, e nós sabemos hoje, que Jesus é o quê? O governante do planeta Terra. Né? Se ele é responsável pelo planeta Terra, dado ao nosso Deus, Pai, a essa bênção, essa dada para que Jesus assim pudesse governar, e nós estamos aí, então ele é o modelo para que nós possamos seguir, né? Sejamos fãs de Jesus. Como muitas vezes nos adoecemos ou ficamos fanáticos por jogadores, por cantores, por atores, etc. Vamos tentarmos ter Jesus e sejamos fãs de Jesus, né? Vamos orar e agradecer ao Senhor pela oportunidade. Senhor Jesus, mais uma vez, agradecidos estamos pela oportunidade que nos foi concedida de estarmos aqui, ouvir essas palavras, podemos refletir em Jesus e dar-lhe força para pôr em prática. Agradecidos estamos por nossos guias e protetores, que incansavelmente, em teu nome, está sempre ao nosso lado, nos ajudando. Agradecidos estamos pelo diretor espiritual dessa casa do trabalho, nosso nome Zé de Denise, com Pai de Ramon, com sua equipe, e como todos que aqui se comunga conosco esse estudo dessa palestra, desencarnado e desencarnado. Certo, agradecido por tudo, Senhor, darmos por encerrado, rogando, todos nós que aqui viemos com essa paz, retornaremos ao nosso lar com a paz. Que louvado seja Deus. Bom regresso a casa.